Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal Codeflix, e nessa aula a gente vai aprender a como instalar o MySQL e configurar também no ambiente Windows, ok? Então o primeiro passo para fazer isso é você vir até o site do MySQL, que pode ser acessado através da URL mysql.com, ou se não você pode ir até o Google e digitar MySQL, que com certeza uma das primeiras páginas vai ser essa aqui. Então, entrando nessa página, entrando nesse site, você vai vir na opção de Downloads. Na opção de Downloads aqui do site do MySQL, ela é um pouco confusa, mas o que a gente quer aqui para o nosso curso é a versão gratuita do MySQL, que é mais conhecida como MySQL Community, que fica bem aqui embaixo. Então, vamos clicar aqui nesse link. Pronto. Entrando aqui, vamos selecionar a opção MySQL Community Server, porque o que a gente quer é o MySQL Server, certo? Então, descendo aqui, você vai ter várias opções para baixar o MySQL, tá bom? Várias opções. Porém, vamos agora, certo? Selecionar essa opção aqui, MySQL Installer for Windows. O MySQL Installer é a forma mais fácil de você instalar e configurar o MySQL em um ambiente Windows. Então a gente vai trabalhar com ele aqui no nosso curso. Então vamos dar um clique aqui em Go to Download Page, para ir até a página de download. Aqui na página de download, vamos selecionar uma dessas duas opções. Bom, o MySQL Installer tem duas opções de download. A opção online, que tem apenas 18 MB, e a opção offline, que tem 376 MB. Qual é a diferença entre elas? A versão online ela vai baixar enquanto instala, certo? O MySQL, na verdade, não tem esse tamanho de 18 MB. O que você vai baixar 18 MB é apenas um launcher, certo? Então você vai abrir esse launcher e esse launcher vai instalar o MySQL enquanto baixa alguns arquivos da web. Esse tipo de instalação tem um problema muito grande, que é o seguinte: caso ocorra algum problema com sua rede, com sua internet, você pode ficar com a instalação mal feita. E quando você tem um software com instalação mal feita, você sofre grandes chances de acontecer bugs no seu sistema. E como a gente está trabalhando com bancos de dados, certo? A gente tem que ignorar, digamos assim, tem que evitar qualquer tipo de problema, certo? Porque os bancos de dados são uma coisa muito importante, porque eles salvam informações, eles guardam informações e, por exemplo, uma empresa não quer perder informações de clientes, por exemplo. Então, cuidado. Em contrapartida, nós temos aqui a versão offline, que vai baixar tudo para fazer uma instalação padrão, né? Uma instalação convencional, que tem 300 megas, que vai ser o nosso foco agora, porque isso evita qualquer tipo de problema de instalação, certo? E é melhor para o nosso sistema, é uma coisa mais estável, certo? Ok, então vamos clicar em download para baixá-lo. Quando você clicar em download, ele vai vir para essa página, ok? Onde ele vai pedir ou login ou um cadastro seu no site da Oracle. Porém, você não precisa de nenhum dos dois. É só você clicar aqui embaixo que você já vai poder baixar o MySQL, tá bom? Você pode ignorar isso aqui. Só clicar nesse nomezinho aqui embaixo. Bom, feito isso, após você ter baixado o MySQL Installer, você vai abrir ele e a tela que você vai ver vai ser esta aqui, tá? Bom, nessa tela basicamente você tem 5 opções de instalação do MySQL. A opção de instalação no modo desenvolvedor, nessa opção o MySQL vai instalar essas ferramentas que ele está listando aqui de lado, certo? São ferramentas como, por exemplo, o MySQL Server, que é, digamos assim, é a parte principal do MySQL, o MySQL Shell, o MySQL Router, o MySQL Workbench. Se você não sabe, o MySQL Workbench é uma ferramenta para modelagem de bancos de dados de forma visual, MySQL para o Excel, MySQL para o Visual Studio, certo? E uma série de outras ferramentas aí que você pode baixar, que você pode instalar no seu computador. Porém, eu acho que a gente não vai precisar dessas ferramentas, né? Todas dessa forma. E para ter uma instalação um pouco mais limpa, vamos optar pela opção Server Only, porque essa opção aqui vai apenas instalar o MySQL, vai apenas instalar o MySQL Server, certo? Que é o nosso foco aqui, certo? E é o que é mais utilizado hoje em dia no mercado, ok? Bom,
As outras opções são as seguintes, tem a Client Only. A Client Only vai instalar o MySQL Client, certo? Que tem um foco em aplicações offline. Ou seja, você está desenvolvendo lá um sistema, por exemplo, um jogo, certo? Você está desenvolvendo um jogo em Java e você quer armazenar informações desse jogo no MySQL. Você não vai precisar de um servidor na web para armazenar isso, é só utilizar o MySQL Client, tá? No caso, o server é utilizado para aplicações web e o client é utilizado para aplicações que vão rodar no lado do cliente, geralmente aplicações offline. Tá? Então, o nosso foco aqui vai ser sempre o server, que é o mais utilizado, certo? Para aplicações web, para sites, etc. Bom, tem um full aqui que ele vai instalar tudo, tá? É bem semelhante com a Developers Default, não tem nem muita diferença. E a Custom, onde você vai poder selecionar cada coisa que você quer instalar, tá? No nosso caso, vamos na Server Only, tá? Que é a melhor opção para a gente. Então, vamos clicar em Next. Aqui ele vai mostrar o que ele vai instalar, MySQL Server 5.7. Vamos clicar em Execute. Ele vai instalar o processo de instalação. No meu caso é bem rápido aqui, porque eu tenho um SSD. Então, no seu pode demorar de 2 a 10 minutos, tá? Se você tiver um HD convencional. Bom, agora vamos clicar em Next. E Next novamente. E agora nós vamos configurar o MySQL. Por enquanto eu não vou entrar em detalhes nisso, é uma coisa meio avançada. Apenas deixe isso aqui marcado. Vamos clicar em Next. E aqui tem a parte principal da configuração do MySQL. Aqui, certo? Vai ser onde a gente vai configurar a questão comportamental do MySQL no nosso sistema, ok? Então, aqui, logo de cara tem aqui, ó, tipo de configuração. O MySQL, dentro do MySQL existem 3 tipos de configuração, certo? O primeiro tipo de configuração que você tem aqui é o Development Machine, ou seja, máquina de desenvolvimento. O que seria isso? Bom, essa questão de tipo de configuração, ela diz respeito a basicamente a forma como o MySQL vai consumir recursos do seu computador, ok? Vai consumir memória RAM, vai consumir processador, ou seja, diz respeito à forma que o MySQL vai consumir os recursos do seu computador. No caso da Development Machine, o MySQL vai consumir o mínimo possível, certo? O MySQL vai consumir o mínimo possível porque você está apenas em ambiente de desenvolvimento, ok? Aqui você tem a Server Machine, certo? Onde o MySQL vai consumir até a metade dos seus recursos, ou seja, o MySQL, se necessário, vai consumir metade da sua memória RAM, vai consumir metade do seu processador, certo? Isso aqui é utilizado caso você queira fazer uma instalação do MySQL para um site, por exemplo, para um servidor de um site, por exemplo, certo? Porque o site ele necessita de quê? Necessita de velocidade de acesso. Então, quanto melhor o desempenho para ele no MySQL, para fazer consultas no banco de dados, melhor. Então, geralmente, quem faz a instalação do MySQL para sites, para servidores reais mesmo, utiliza essa opção aqui, Server Machine. Porque o MySQL ele vai poder consumir até a metade dos recursos aí, dessa máquina que vai rodar esse site, por exemplo. Tá? A próxima é a Dedicated Machine, certo? Esse caso aqui é recomendado apenas para máquinas que vão rodar apenas o MySQL e mais nada, apenas o MySQL, tá? Onde o MySQL, se possível, vai consumir todos os recursos possíveis dessa máquina, ok? Ou seja, vai consumir 100% do processador se possível, vai consumir 100% da memória RAM se possível. Por que eu utilizaria isso, se vocês perguntam? Bom, esse tipo de máquina dedicada, ela é recomendada para quem tem um banco de dados muito grande e para quem tem um nível de acesso muito alto em um banco de dados, ou seja, empresas grandes. Geralmente, empresas grandes têm máquinas dedicadas apenas para armazenar e gerenciar bancos de dados, tá? Então, eles colocam essa opção dedicada aqui em máquinas que vão rodar apenas MySQL para ter o maior desempenho possível no seu banco de dados. No nosso caso, como a gente está trabalhando só em desenvolvimento, em um computador pessoal, a gente não precisa trabalhar com nenhuma dessas outras duas opções. Vamos apenas manter a opção Development Machine, que é a ideal para a gente. Aqui embaixo, nós temos a porta padrão que o MySQL vai utilizar para a gente acessar ele, né? Por padrão, é essa em qualquer máquina, é essa, 3306, não vamos alterar isso. E aqui embaixo, a gente tem a permissão para o MySQL no nosso firewall do Windows. Não vamos desmarcar isso aqui também. Vamos clicar em Next.
E aqui a gente vai configurar uma senha de acesso para o nosso MySQL. Tá? Uma senha de acesso para o usuário root. Vitor, o que seria o usuário root? O usuário root seria o usuário geral, seria o admin do banco de dados, tá bom? Então aqui você pode definir uma senha para ele. Eu vou definir, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser essa senha que a gente vai utilizar para acessar nosso banco de dados enquanto a gente estiver desenvolvendo aplicações, por exemplo, desenvolvendo sites. Ok. Bom, aqui embaixo nós temos como adicionar usuários, certo? Ou seja, dentro do MySQL, você não tem apenas um usuário. Se você quiser, por exemplo, que tenha mais de um usuário gerenciando seu banco de dados, você pode. Tá? Por exemplo, se você estiver fazendo a instalação de um banco de dados para uma empresa. Okay? Uma empresa onde tem diversos funcionários de TI. Então, você pode criar um usuário para cada um. Vem aqui em add user. E para você adicionar um usuário, você vai ter que preencher algumas informações. A primeira é o nome de usuário dele. Eu vou criar um usuário fictício aqui, só para você ver mais ou menos como é o processo. Então, eu vou dar o nome para esse usuário de teste, tá? Esse é o nome de usuário dele. Host, no caso aqui é em qual máquina? Eu vou colocar em todos os hosts mesmo. Deixa isso aqui padrão. E aqui embaixo você tem o rule, tá? O rule é basicamente o cargo dessa pessoa no seu banco de dados. O MySQL já traz por padrão diversos rules prontos, tá? Os rules eles falam basicamente a respeito das permissões que esse usuário vai ter dentro do banco de dados. Bom, aqui tem vários, eu não vou entrar em detalhes em muitos aqui, eu vou só passar por cima de alguns, certo? Por exemplo, admin de segurança vai poder fazer alterações a respeito de segurança no banco de dados, tá? Admin esse aqui, ó, database designer, que é o cara que modela os bancos de dados. Ele vai poder apenas modelar tabelas, por exemplo, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque é uma coisa muito avançada ainda, tá? Mas vamos deixar isso aqui por enquanto como user admin. Tá? Beleza. E aqui você coloca uma senha para esse usuário. Deixa eu colocar uma senha aleatória. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos clicar em OK. Pronto. Tá? Você não precisa criar um usuário se você quiser. O root já é o suficiente para ambiente de desenvolvimento, mas tudo bem. Vamos clicar em Next. Bom, aqui ele vai falar para você, certo? Que ele vai configurar o MySQL como um serviço do Windows. Pode deixar isso aqui marcado. E aqui ele vai mostrar qual é o nome do serviço. Tudo bem? E aqui ele diz para você, ó, ele vai iniciar o MySQL quando o sistema ligar. Ou seja, quando o Windows ligar, ele vai iniciar o MySQL junto. Bom, eu não sei qual é a sua necessidade, mas na maioria das vezes, em máquina de desenvolvimento, a gente não precisa disso aqui. Tá? A gente geralmente desmarca. Principalmente se você tem um computador que não é muito bom. Porque isso aqui vai, óbvio, que vai deixar a sua inicialização do sistema, certo, mais lenta. Tá? No caso, eu vou desmarcar. Bom, então a gente pode dar Next aqui, tá? Next também. E podemos dar um Execute, que ele vai fazer o processo agora de configuração automática no nosso sistema, tá? Como eu te falei, é uma coisa muito simples. Instalar o MySQL no Windows não tem segredo nenhum, certo? Ele já fez aqui todo o processo. Vamos clicar em Finish, certo? E pronto, o MySQL está instalado, o MySQL Server está instalado. Se você quiser testar, certo? Se ele está instalado ou não, é só pressionar a tecla do Windows, aquela teclinha do Windows que fica perto do Ctrl, mais a letra R, vai abrir esse menu de executar, e aqui você digita CMD. No CMD você vai digitar MySQL, só que veja que ele me deu um erro, MySQL não é reconhecido como um comando interno ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu CMD, o meu Windows, não está reconhecendo a instalação do meu MySQL. Caso isso tenha aparecido para você também, é bem simples de resolver, tá? Qual é o passo a passo que a gente vai ter que fazer, tá? Vamos abrir aqui os seus documentos, certo? E aqui nos seus documentos, vamos entrar no disco local C. Aqui no disco local C, vamos vir em arquivos de programas, certo? Ou program files, se você tiver em inglês. E aqui, ó, vai ter uma pastinha chamada MySQL, certo? Aqui em cima, essa pastinha aqui. Vamos abrir ela. Vai ter uma pasta chamada MySQL Server 5.7.
e vai ter uma pasta chamada bin. Vamos entrar aqui. Agora vamos copiar todo esse caminho, certo? Pronto, copiamos esse caminho. Agora, com esse caminho copiado, vamos até o meu computador. Então você pode abrir o seu menu iniciar do Windows. Isso tem em qualquer Windows, Windows XP, Windows 8, etc. Abra o seu menu iniciar e digite meu computador. Então você vai vir com o botão direito em meu computador e vai vir em propriedades. Até que abra essa tela aqui, tá? Então, com essa tela aberta, o que você vai ter que fazer é o seguinte. Você vai vir em configurações avançadas do sistema, certo? Vai vir em variáveis de ambiente, aqui na aba avançados, variáveis de ambiente. Ok? E aqui você vai criar, ou melhor, aqui você vai vir nessa variável path aqui, olha. Vai clicar em editar. E vai simplesmente clicar em novo. E vai colar a URL, tá? A URL não, o caminho. Ok. Se você utiliza uma versão mais antiga do Windows, como o Windows 7, o 8, ou até mesmo uma versão mais antiga do Windows 10, o processo de adição de variáveis de ambiente é um pouco diferente. Em vez de você, por exemplo, ter essa interface aqui, você vai ter uma interface parecida com essa aqui. Deixa eu abrir o meu editor de textos para te mostrar. Sublime Text, né? Ó, você vai ter basicamente uma interface semelhante a essa aqui. Uma interface não, um negócio semelhante a essa aqui. Você vai ter várias coisas em uma linha só, certo? Vários caminhos em uma linha só você vai ter, certo? Em vez de você ter essa coisa organizada aqui, você vai ter várias coisas em uma linha só. Para você adicionar uma MySQL neles, você vai apenas ir até o final da linha, certo? E vai dar o Ctrl V, certo? Lembrando que você tem que separar cada coisa em ponto e vírgula. Então você vai até o final da linha, dá ponto e vírgula e cola o caminho padrão do MySQL, tá? No meu caso, como eu estou utilizando a versão mais recente do Windows 10, é bem simples. É só vir aqui, editar e colocar aqui o caminho, tá? Então vamos testar isso aqui agora. Então fecha e abra novamente o seu CMD, certo? Você tem que fechar e abrir novamente para ele não dar nenhum erro e digita MySQL. Pronto, se apareceu isso é porque seu MySQL está funcionando, tá? Bom, ele apareceu com o acesso negado por causa que eu não loguei com nenhum usuário e nenhuma senha. E isso a gente vai explorar mais para frente, tá? Mas a instalação e configuração do MySQL está feita, certo? No nosso Windows. Foi bem simples, como você viu, nenhum segredo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like. E eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau.